Hoje nós iniciaremos a nossa aula abordando um tema que seria muito crítico dentro da enfermagem do trabalho: as hemorragias em situações de urgência. No ambiente ocupacional, especialmente, dentro das indústrias, construção civil, áreas com máquinas, o risco de acidente grave é muito alto. E nesses cenários, o tempo de resposta e a conduta correta do técnico de enfermagem pode literalmente definir se o trabalhador vai sobreviver ou não. O nosso objetivo aqui, ele não é apenas memorizar condutas, mas entender o raciocínio por trás delas. Vocês precisam sair dessa aula sabendo como agir sob pressão, como evitar erros graves e, principalmente, como não piorar o quadro do paciente. Porque no trauma, muitas vezes o erro mata mais rápido do que a própria lesão. Uma pergunta essencial: o que mata primeiro em um trauma? A resposta, gente, nós já conversamos várias vezes, sobre isso. O que mata primeiro é a hemorragia. Antes mesmo da gente pensar em fratura, em dor, nós precisamos entender que a perda de sangue pode levar ao choque e à morte em poucos minutos. Por isso, a prioridade é sempre controlar o sangramento. Se vocês lembrarem de apenas uma coisa dessa aula, que seja isso, que hemorragias não controladas, elas matam muito rápido. Aí aqui, eu coloquei para vocês, para a gente começar a falar de objetos encravados, né? Estamos diante de uma situação que gera muito erro por impulso. O objeto, seja ele uma barra de ferro, um vidro, uma madeira, ele pode estar funcionando como um tampão, impedindo que o sangue saia em grande quantidade. Se esse objeto ele for retirado sem controle, pode ocorrer uma hemorragia maciça e imediata. Por isso a regra ela é clara e ela é inegociável. Nunca retirar o objeto do local, no local do acidente. O objeto ele vai ser retirado depois dentro do centro cirúrgico, dentro de um ambiente preparado. Então, a conduta correta, ela vai exigir calma e técnica. Primeiro, a gente precisa garantir a nossa segurança com o uso dos EPIs. Depois, controlar o sangramento ao redor. A gente nunca vai fazer pressão em cima do objeto, tá, gente? Em seguida, nós precisamos estabilizar esse objeto para que ele não fique se movimentando, porque qualquer movimentação pode aumentar a lesão interna. E, por fim, encaminhar com urgência para o atendimento especializado. O curativo que a gente vai fazer é um curativo estabilizador. Ele é uma técnica simples, mas extremamente importante. Vocês vão colocar gases ao redor do objeto, formando uma espécie de anel. Se vocês não tiverem gase, dependendo de como for, qual for o objeto, vocês também podem usar o rolinho da atadura. Deixa eu até ver, eu coloquei uma imagem aqui para vocês. Está nessa aula. Aqui. Nesse caso, ele pegou 2 rolinhos de atadura, colocou uma de cada lado para conseguir estabilizar o objeto. Isso pode ser feito com a atadura, mas também pode ser feito utilizando compressa de gaze, tá? Então, qual que é a ideia nesse caso? É você manter o objeto firme para que ele não fique se movimentando, né? Depois que você colocou a gaze ou os rolinhos de atadura, você vai passar a faixa, mas quando você passar essa faixa, você não pode pressionar diretamente o objeto. O objeto aqui, o objetivo, não é parar totalmente o sangramento, e sim evitar que ele piore. Então, quando eu coloco as gases e passo a atadura, ou quando eu coloco 2 rolinhos de atadura e passo outra atadura para fixar isso, o objetivo ali é estabilizar o objeto e evitar que ele fique se movimentando, causando mais lesões. Então, o que a gente nunca pode fazer, né? Que são erros mais comuns e perigosos, é não retirar o objeto, não pressionar, gente, diretamente sobre o objeto. Às vezes o objeto está ali, você coloca gás em cima e vai pressionando, não pode. E nunca movimentar a região afetada sem necessidade. Esses erros, eles podem transformar uma lesão controlada em uma lesão fatal para o nosso paciente. Aqui eu coloquei para vocês o torniquete, né? Como usar corretamente o torniquete.
Na outra aula, nós vimos que o torniquete pode sim ser usado, mas o torniquete, ele é uma medida, não seria a nossa primeira opção, dependendo da situação. O paciente está com sangramento grave, então o que que a gente vai fazer? Tentar primeiro um curativo compressivo. Fizemos um curativo compressivo, não obtivemos resultado, o paciente ainda está sangrando muito, a gente pode fazer o uso do torniquete, tá? A prioridade é aplicar o torniquete o mais alto possível no membro afetado. Então, se for no braço, na região axilar, se for na perna, na região inguinal. Mas, se o atendimento for demorar mais de 2 horas, aí a gente aplica ele em torno de 5 a 7 centímetros do local afetado. Por quê? Quando eu coloco ele, mais alto no meu membro, então vamos pensar que eu estou com um ferimento grave próximo à minha mão. Eu coloquei na região axilar. Eu corto o fluxo para o braço inteiro, tá? O meu braço inteiro não vai estar com sangue circulando, então vai estar ali sem oxigênio, pode causar uma isquemia tecidual. Mas se o atendimento for rápido, ok. Agora, se for demorar mais de 2 horas para o atendimento acontecer, eu tenho chance de perder o braço inteiro. Então, nesse caso, o atendimento vai demorar muito. Aí a gente coloca o torniquete mais próximo ao local da lesão, né, de 5 a 7 centímetros, lembrando que a gente tem que evitar sempre, nossa, agora me fugiu a palavra, articulação, né, sempre evitando colocar o torniquete em articulações. A gente vai diminuir o fluxo sanguíneo só naquela região, então eu não corro o risco de perder o membro inteiro, né, se em último caso a gente realmente parte para uma isquemia tecidual, aí eu vou perder somente uma parte e não o membro todo. Uma outra questão, gente, é muito importante do uso do torniquete, é que a gente sempre tem que anotar o horário em que esse torniquete foi colocado, e uma vez colocado, esse torniquete, ele só vai ser solto dentro do ambiente hospitalar, né, não se faz mais isso, coloquei de meia em meia hora eu vou lá e abro, de 2 em 2 horas eu vou lá e abro um pouco o torniquete, não, uma vez que colocou, ele só vai ser aberto dentro do ambiente hospitalar. Existem situações onde nós precisamos usar 2 torniquetes, um acima da ferida e um abaixo da ferida, porque somente um não é suficiente para controlar o sangramento, tá? O torniquete, ele é um recurso de último caso, e ele vai ser indicado realmente para essas situações aonde o curativo compressivo acabar falhando. Aqui que eu tinha colocado para vocês, né, que nós já comentamos, de evitar articulações, apertar firmemente o torniquete. Quanto que eu aperto? Eu aperto até parar o sangramento. E sempre anoto o horário em que o torniquete foi colocado. O torniquete tático, ele já tem até uma etiquetinha ali, branca, para a gente colocar o horário. E se eu tiver em alguma situação onde eu não tenho um torniquete, eu posso improvisar um torniquete. Posso pegar uma barra de ferro, um pedaço de pano, uma camisa, amarro, né, no membro, amarro no objeto, porque eu falei para vocês uma barra de ferro, um pedaço de madeira, porque aí esse objeto eu vou girando ele para conseguir fazer pressão e cortar o fluxo de sangue para aquele membro, tá? Os riscos que a gente tem quando a gente faz o uso do torniquete. Eu tenho risco de necrose tecidual, né, porque eu interrompo o fluxo sanguíneo, então não chega oxigênio naquele tecido. Eu tenho a possibilidade de perda permanente do membro, tenho dano ou lesão nervosa prolongada, né, dependendo do tempo aí que o paciente ficar com esse torniquete. Aqui eu coloquei para vocês os tipos de curativos que a gente costuma usar em hemorragia. A gente tem o curativo simples, que é uma proteção básica para ferimentos leves. O compressivo, principal método para a gente tentar estancar o sangramento, onde a gente coloca uma gaze, um pano e faz uma pressão direta, uma força ali física em cima daquele local. Nós temos os curativos oclusivos, que são utilizados para selar ferimentos que comunicam com cavidade, por exemplo, estou com o tórax aberto, então eu uso um curativo oclusivo. E o estabilizador, que é para a gente imobilizar os objetos encravados. Mas lembrando que toda vez que a gente estiver falando em objeto encravado, eu não posso pôr pressão em cima. O curativo compressivo, ele é o mais importante, né, porque ele é a principal técnica que a gente tenta utilizar no controle de sangramento. Ele funciona através dessa pressão que a gente coloca, direta em cima do local, e ele ajuda no processo de hemostasia.
Então, na prática, gente, ele é o primeiro recurso que vocês devem usar na maioria dos tipos de hemorragia externa, tá? E quando a gente está falando em acidentes com máquinas, né, o cenário fica bem mais crítico. Então, agora, nós vamos entrar em uma das situações mais graves no ambiente de trabalho. O acidente com maquinário, que pode envolver esmagamento, amputação, múltiplas lesões. Aqui, além da técnica, entra muito o controle emocional do profissional que estiver fazendo esse atendimento, né. A conduta, a primeira coisa que vocês precisam fazer é garantir a segurança. Então, o trabalhador ficou preso dentro de uma máquina, algum membro está preso dentro da máquina. Primeira coisa, desligar a máquina e isolar a área. Depois, nunca tentar retirar a vítima por conta própria. Isso pode causar uma hemorragia que pode ser fatal. O correto é avaliar o paciente, controlar o sangramento, o que vocês conseguirem, e aguardar o resgate especializado, tá? A gente tem uma regra de ouro em acidentes com máquinas. Nunca remover uma vítima presa em máquinas sem equipamento especializado. Essa decisão, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não, o paciente está preso em algum maquinário, tem que acionar o 193, o corpo de bombeiro, para eles poderem ir lá, eles têm equipamentos específicos para isso, tá? O acionamento rápido do serviço de emergência, ele é fundamental nessa hora. Então, o ideal é vocês ligarem para o 193, né, que é resgate com encarceramento, maquinário, por quê? O bombeiro, ele tem máquinas que o SAMU não tem. Então, o SAMU é um atendimento pré-hospitalar, médico ali, mas quando a gente está falando em máquinas, essas coisas, precisa ter muitas vezes um maquinário específico para acessar aonde a vítima está presa ou com um membro preso. Então, o ideal é vocês acionarem o serviço do bombeiro, que é o 193, tá? O técnico de enfermagem, ele precisa pensar rápido e com lógica. Então, o paciente está sangrando muito, a minha ação pode piorar a situação? O que que é mais urgente agora? Esse tipo de raciocínio salva a vida do trabalhador. Então, vocês não podem se desesperar, né, a gente precisa olhar o cenário, mas eu não posso tirar o membro que está sangrando, mas ele está com uma hemorragia ali, eu estou vendo o sangramento, eu posso tentar estancar ali? Não está dentro da máquina, não é uma parte onde está presa. Posso. Eu não posso tentar arrancar o trabalhador de dentro do equipamento onde ele está preso, do maquinário. Então, gente, os objetos encravados, eles nunca podem ser removidos, né, a compressão é sempre a primeira, medida que a gente adota. Se não der certo, a gente faz o uso do torniquete, que pode ser improvisado, não precisa ser um torniquete tático. A gente pode usar pano, camiseta, cabo de aço, madeira, o que a gente tiver ali próximo para improvisar um torniquete. A ideia do torniquete é conseguir cortar o fluxo sanguíneo, um cinto, né, muitas vezes a gente também consegue utilizar apertando bem esse cinto. A vítima presa em máquinas, ela não deve ser removida sem equipe especializada. Então, se vocês aplicarem corretamente esses princípios, vocês já vão estar preparados para lidar com situações críticas dentro do ambiente de trabalho de vocês. Assim, nós encerramos mais uma aula e até o nosso próximo encontro.